Olá pessoal, desculpa pela demora. Eu estou aqui para dar a correção para quem for fazer a prova, tá? E explicando cada questão. O trabalhinho foi bem simples, a prova também vai ser bem simples. Diferente desse trabalho, eu não vou dar definição. E o seguinte, a primeira questão fala da ligação covalente. Ocorre quando um átomo perde elétrons e outro ganha. Isso não é verdade, isso aqui acontece com ligação iônica, tá? Que foi o que nós estudamos lá no início, comigo. Iônica. Então, não é. Dois átomos compartilham pares de elétrons? Sim, é essa a alternativa, né? Compartilhamento de elétrons de dois átomos. Então, por exemplo, o H2. Dois íons de cargas opostas se atraem, novamente, isso aqui é ligação iônica. Então, quando envolve cargas positivas, quem doa, e negativas, quem recebe. Um átomo doa todos os seus elétrons da camada de valência. Isso talvez seria também a ligação iônica, a parte do cátion, né? Quando ele doa todos os seus elétrons, que aí ele precisa realmente para se estabilizar. Então, a única alternativa de ligação covalente é a B, certo? Sobre a regra do octeto, é correto afirmar que todos os átomos sempre obedecem ao octeto? Não. Lembram das exceções à regra do octeto? Quando um átomo central acontece que ele pode ter mais ou menos elétrons, né? Então, não é verdade, nem todos obedecem. Apenas os gases nobres obedecem à regra do octeto? Não, também, né? Como a gente viu, nós temos os gases nobres, 8 elétrons na última camada, mas com exceção do hélio, que ele é estável com 2 elétrons na última camada. C. A maioria dos átomos busca completar 8 elétrons na camada de valência, tá? Isso é verdade, a maioria, né? A maioria tende a se estabilizar para ficar igual aos gases nobres, com exceção do hidrogênio. Então, não são todos, é a maioria. Então, alternativa C, correta. A regra do octeto só vale para elementos metálicos? Não, não é verdade, porque os ametálicos, que é toda essa parte verde, ele também busca a estabilidade com 8 elétrons, certo? Então, não são só metais, são ametais também. Vamos lá. O número de pares ligantes da molécula de CO2. Pares ligantes. Então, nesse caso, pares ligantes. Como eu desenho, né, essa representação, CO2, eu tenho um átomo de carbono, de oxigênio. Se o carbono ele está em menor quantidade, porque eu tenho só um e o outro eu tenho 2, então ele vai ser meu átomo central. Carbono, átomo central, ele está na família 4A, portanto ele tem 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. Oxigênio está na família 6A, portanto ele tem 6. Para se estabilizar, ele precisa compartilhar esses elétrons. Então, quantos pares? Lembram das ligações covalentes, né? Eu tenho a simples, que é 1. Eu tenho a dupla, que são 2. E a tripla, né? Nesse caso, eu tenho duas duplas. Então, eu tenho uma aqui, uma aqui. Então, é uma dupla ligação e aqui uma dupla ligação. Portanto, são 2. Tá. Quarta questão. O que determina a geometria molecular? Segundo a teoria Tinha esquecido, mas se fala a teoria da repulsão dos pares de elétron, né? O nome já fala. Então, pares de elétron. Massa atômica não tem nada a ver. Número de prótons também não tem nada a ver, porque isso é tudo da estrutura interna do núcleo, né? A repulsão entre pares de elétrons, sim,
lembram que eu citei, aqui eu tenho um outro exemplo que eu já deixei pronto, da parte da água, né? Quando eu tenho elétrons, negativo com negativo, se repele. Então, ele vai jogar esses outros elementos, esses outros ligantes, para um lado que seja basicamente o oposto, o máximo que ele consegue para repelir. Então, pares de elétrons se repelem, que é o que a gente viu em geometria molecular. Então, nesse caso, é a repulsão entre pares de elétrons. O número total de... Desenhe a estrutura de Lewis da molécula de H2O e explique por que ela apresenta geometria angular. Tá, na provinha... Ai, cachorro, espero que não atrapalhe. Na provinha, eu vou disponibilizar esse quadradinho na prova, tá? Então, você não precisa decorar, é só entender como que faz. Então, vamos lá. A estrutura de Lewis é aquela que eu represento os átomos com os elétrons. Como que eu sei a quantidade de elétrons de cada átomo? Através da tabela periódica, que também vou disponibilizar na provinha. Então, é através da família. Lembrando que ligação covalente é sempre ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. Então, é na família. Família, então, por exemplo, a H2O, eu estou olhando para o oxigênio, família 6A, e hidrogênio, família 1A, montando a estrutura dela. Oxigênio tem 6 e ligado a 2 átomos de hidrogênio, né? Então, de acordo com a fórmula molecular, eu tenho que olhar a quantidade desses átomos e distribuir eles. E a partir disso, olhar na família e ver quantos elétrons ele tem. E de acordo com a quantidade, eu vou definir qual que é a minha geometria. Então, nesse caso, hidrogênio tem 1, faz um compartilhamento com o oxigênio, os dois, né? E o oxigênio, ele tem 6, então ele tem 2 pares isolados. Então, por que ele apresenta geometria angular? Olhando na folhinha, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Peraí. Acho que foi. Então, tá. Desenhei ela. Então, o que que eu vou olhar? Número de nuvens ao redor, né? Então, eu sei que todos os pares de elétrons, mas quando eu tenho assim, por exemplo, aqui são pares de ligantes, né? Na verdade, eu tenho que olhar os pares de ligantes. Aqui eu tenho um par de ligantes. Par de ligantes quer dizer nuvens, tá? São esses encontros de elétrons. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, né? Então, 2. Aqui, no caso, como eles estão separados, são ligações, são pares simples, não é pares de ligantes como se fosse dupla ou tripla, então eu considero uma nuvem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou olhar aqui na folhinha. Número de nuvens, 4. Se eu tenho 4, então ela é uma tetraedro. Tetraedro qual? Então, eu vou olhar aqui. Geometria molecular, ligantes e não ligantes. Ligantes eu tenho quantos? Agora eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio. 1, 2. Portanto, 2. E não ligantes eu tenho 1, 2, ou seja, aqueles que não se ligou a quantidade de átomos, tá? Não precisa desenhar certinho dessa forma, mas eu quero que vocês pelo menos demonstrem o raciocínio de vocês. E eu vou pedir para vocês desenharem, tá? Ou seja, a distribuição dos elétrons de acordo com a família, que é o que a gente está trabalhando desde o início. Então, eu tenho 2 pares isolados, ou seja, não ligantes, tenho 2, portanto, ela é angular por conta disso, tá? Então, qual que é a justificativa? Porque o oxigênio compartilha 2 pares de ligantes com hidrogênio, e o oxigênio tem 2 pares isolados. 6. Explique o que são exceções à regra do octeto e dê um exemplo de uma molécula que apresenta essa exceção. Quando o átomo central ele não completa os 8 elétrons na camada de valência, né? Então, uma exceção é o caso, deixa eu colocar aqui, é o caso do berílio, né? O berílio está na família 2A.
2A. E, portanto, ele tem 2 elétrons na última camada. 2 elétrons, em verdinho. E ele se junta com o hidrogênio. O hidrogênio tá na família 1A, 1 elétron. Então, 1 elétron aqui, 1 elétron aqui. Então, ele compartilha. Ao total, esse berílio, ele só tem 4 elétrons. Portanto, ele é uma exceção à regra do octeto. Certo? 4 elétrons. Certo. 7. Desenha a estrutura de Lewis do NH3 da amônia. Quantos pares isolados o átomo central possui? A molécula de NH3 apresenta qual geometria molecular? Então, vamos lá. Nitrogênio, família 5A, certo? 5A, portanto, tem 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E são 3 átomos de hidrogênio. Então, 1, 2, 3. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada, portanto, vai compartilhar esses elétrons. Então, a estrutura fica assim. Aqui, percebam que tem um par de elétrons isolado. O que vai acontecer? Ele vai ter a repulsão e vai jogar todos esses outros elétrons para o lado oposto, né? Então, ela fica desta forma. Porque ela é considerada... Não, aqui não fala. Porque ela é considerada piramidal. Então, vamos lá. Olhando na folhinha, nitrogênio, ele tem quantas nuvens, né? Ou seja, pares ligantes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Se eu tenho 4, é uma distribuição de tetraedro. Geometria molecular. Quantos ligantes que eu tenho? 1, 2, 3. Então, 3. E quantos não ligantes? Apenas 1. Então, ela se considera como piramidal. 8. Quando ocorre uma ligação covalente dativa, dê um exemplo e explique a diferença para uma ligação covalente comum. O que acontece é que, por exemplo, eu tenho um oxigênio, ele está na família 6A, portanto, ele tem 6 elétrons. O que vai acontecer? Na comum, esse par de elétrons, ele vai compartilhar com outro átomo, certo? Ele vai compartilhar, normal, para buscar a estabilidade de 8 elétrons na última camada, como a gente sempre trabalhou. Já na covalente dativa, ou seja, ela pode ser representada por uma setinha. O que eu preciso entender? Eu tenho apenas um elétron, desta forma, certo? O oxigênio ele vai continuar tendo 6. A única diferença é que ele vai emprestar esse elétron para um outro átomo que precisa. Ou seja, ele não precisa seguir a regra do octeto. Ele só vai emprestar esse elétron para a molécula ficar estável. Diferente de uma ligação covalente comum, que ela vai buscar estabilidade. No caso da covalente dativa, não. Ela só vai emprestar esse elétron. Não sei se ficou claro. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu tinha dado, o que vai acontecer? Aqui, realmente, ó, 2, 4, 6. Ele vai compartilhar esses elétrons com enxofre. Buscou 8 elétrons. Ligação covalente comum. Já nesse caso da dativa, o que vai acontecer? Eu representei como 2, 4, 6, 8. Na verdade, são só 6, tá? Então, esses 2 elétrons está errado. Agora que eu fui perceber, enquanto eu estava corrigindo. Então, ele tem 6 elétrons do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer? Dentre esses 6, ele vai emprestar um desses pares de elétrons para o enxofre, só para ele se juntar a essa molécula e ficar estável. E por último, a molécula BF3 é trigonal plana.
enquanto a molécula CH4 é tetraédrica. Explique por que sua geometria são diferentes, mesmo ambas tendo 3 ou 4 ligações representes. No enunciado já fala por que elas são diferentes, né? Por conta de 3 ou 4 ligações. Mas vamos ver com calma. BF3, boro, família 3A, 3 elétrons. O flúor ligado, né, ao boro, todos com 7 elétrons na última camada, fazendo a ligação, 8. Então, o que ele possui? 3 ligações, 1, 2, 3, sem par isolado. Ou seja, o que eu olho é no átomo central, ele não tem par isolado. Ou seja, possui 3 nuvens. Lembra? Pares ligantes. Então, eu tenho 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Então, quando eu olho aqui na folhinha, deixa eu ver se eu consigo. Quando eu olho aqui na folhinha, se eu tenho 3 nuvens, 3 é triângulo equilátero. Ele é considerado um triângulo equilátero e ligantes 3, sem não ligantes, né? Sem pares isolados, 0. Portanto, é uma trigonal plana. É por isso que ela é uma trigonal plana, que é o que afirma o enunciado. Já do outro lado, eu tenho CH4, o metano, o gás metano. Carbono, família 6A não, esqueci. 4A e o hidrogênio 1, né? Então, a estrutura é essa. Novamente, está tudo distribuído, não tem pares isolados. Então, possui 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Não tem pares isolados, ou seja, possui 4 nuvens eletrônicas, né? Então, 1, 2, 3, 4. Se tem 4, é considerado tetraedro. E se não tem ligantes, tem 4, portanto, é tetraédrica. E se não tem não ligantes, aqui diz 0, então é ela. Por isso que essa é a diferença. A grande diferença é porque o BF3 possui 3 nuvens e o metano, que é o CH4, possui 4 nuvens, certo? É isso. Um grande abraço.